Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias, suas benevolências, sua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui com o livro de Marcos aberto e nós vamos ler um texto de Jesus que fala sobre as parábolas. As parábolas de Jesus são breves discursos que ele ditava, ensinava, para estabelecer geralmente uma comparação de alguma coisa. E nós vamos ver aqui no capítulo 4 de Marcos, que ele vai falar sobre o semeador, sobre a semente que é lançada, do versículo 1 ao versículo 20. Depois tem a candeia, do versículo 21 ao versículo 29. E a semente de mostarda, do versículo 30 ao 34. Então, algumas parábolas de Jesus, como a do semeador aqui, do joio e do trigo também, tem interpretações que Jesus vai dar aos seus discípulos. Ele vai dar a interpretação da palavra. A parábola, no caso, que é a palavra grega parole, né? Ou parabole, no caso, indica o que chamaria nós de um provérbio. Seria um provérbio de Jesus ensinando aos seus discípulos. Então ele, com o objetivo, qual é o objetivo de Jesus de dizer essas parábolas, né? Era para que ele pudesse então, de um lado, atingir as pessoas que tinham fé nele e acreditavam naquilo que está falando. E por outro lado, ele ocultava, no caso aqui do semeador, as pessoas que não faziam parte ali daquele rol de discípulos de Jesus. O interessante para nós aqui no versículo 11, aqui diz, do capítulo 4 de Marcos, e ele lhes respondeu. Ele está respondendo aos discípulos que estavam perguntando o que era aquilo que Jesus estava falando, queria ensinar com aquela parábola, que era, a gente fala daqui a pouquinho, a parábola do semeador. Então ele lhes responde: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, de comparações, algo oculto ali, para que as pessoas que não tivessem fé, não acreditassem, andassem com ele, entendessem. Então, aqui essa questão toda do mistério, do segredo, daquilo que é secreto, que Jesus então vai dizer aos seus discípulos. A parábola começa então, que Jesus, assentado ali à beira-mar, no caso, ele começa a falar para a multidão que está reunida. O povo estava na praia e ele estava ali também, e ele vai ensinar algumas coisas para os seus discípulos e também para a multidão que estava ali. Ele vai falar então no semeador, que começa a semear a semente. E a semente antigamente não era semeada como hoje, né, pelas semeadoras, que são as máquinas que vão semeando, né, no terreno. Era jogada pelo semeador o grão com a mão, né? Isso espalhava e algumas vai cair em terrenos diferentes. E ele vai ensinar sobre isso. E ele então fala que o semeador saiu a semear, e ao semear, né, tá jogando com a mão, uma parte dessa semente ela cai à beira do caminho. E nesse beira do caminho vem as aves e comem essa semente, né, que foi lançada. Quer dizer, a semente não vai germinar, ela não vai brotar. No versículo 5, ele fala que um pouco outro de semente cai no terreno rochoso, num solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ela nasce rapidamente, mas o solo não era bom. Mas quando sai o sol, que é o versículo 6, a semente é queimada, a plantinha é queimada, e ela, como não tem raiz, ela vai seca, ela vai e morre. Uma outra parte da semente que foi semeada pelo semeador, ela cai entre espinhos, né? E os espinhos crescem e esse espinho vai sufocar o fruto da semente que foi lançada. No versículo 8, ele vai falar o seguinte: outras, enfim, caíram em boa terra e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então nós vimos vários tipos de solo que foi caído: o rochoso, o que tinha pouca terra, o que não era produtivo, mas teve um solo que foi produtivo, e ele vai, por uma semente, dar 60, dar 30, dar 100 de plantas que iriam crescer. Bom, aí ele vai dizer no versículo 7 algo interessante: e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele está falando uma parábola, um tipo de um mistério, que aqueles que estavam com ele deveriam entender. Aqueles que estavam ouvindo a Jesus, que caminhavam com ele, deveriam entender aquilo que ele está falando. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho que os discípulos, aqui não é nem a multidão, né? Os discípulos vão perguntar: mas
que quer dizer isso? Quer dizer, nem eles entenderam, nem eles que estavam andando com Jesus. E Jesus vai dizer para ele, então, para vocês que estão comigo, que supostamente deveriam entender o que eu estou falando, eu posso revelar esse mistério. Então vamos entender aqui o que Jesus está falando para eles aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, como com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus. Qual era o mistério do reino de Deus? O mistério do reino de Deus era que Jesus era presente. Jesus estava presente, ele era o mistério do reino de Deus. Porque através dele é que o homem seria, no caso, perdoado dos seus pecados, e ele seria a ligação que seria feita entre o homem e Deus novamente. Seria essa volta a um encontro, a um relacionamento novamente com Deus. Nós estamos estudando lá o texto de Gênesis, e nós sabemos então que quando Adão e Eva eles desobedecem a Deus, eles são afastados da presença de Deus. E provavelmente eu creio, né, não quer dizer que seja verdade, que essa questão de Jesus, desse reino, desse Cristo, desse Filho de Deus que veio ao mundo, para que fizesse novamente essa ligação. Ou seja, o homem poderia voltar a ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus, através de Jesus. Então ele está dizendo que a semente, no caso, seria a palavra que ele estava ensinando. Olha, o reino de Deus está aqui, no meio de vocês. O reino de Deus está próximo. Sou eu que sou o representante disso. Sou eu que vou fazer com que vocês cheguem ao Pai. Vocês não vão precisar mais de ninguém para poder fazer esse link para chegarmos até Deus. Não, através de mim. A palavra, na verdade, sou eu sou o Logos, eu sou a palavra, eu sou a realização, eu sou aquilo que todo mundo estava esperando, principalmente os judeus, que era o Messias, o Mashiach, aquele salvador do mundo. Eu sou o salvador do mundo. Então ele vai dizer, esse mistério para vocês que estão comigo vai ser revelado. Bom, nós entendemos que todas as coisas, nós precisamos ter fé. Eu sempre digo que o que nós dizemos aqui é para aquelas pessoas que acreditam, que creem em Deus, né? Que tem uma sensibilidade em relação a essa questão daquilo que Jesus está ensinando. Bom, mas a fé também, ela é algo inerente ao homem. Você tem que ter fé para você, vamos supor, quando fecha o farol do trânsito, você pisar no freio do seu carro e o carro vai parar. Você vai ter fé que o carro vai parar. Então você tem um pouco de fé. E outras coisas, você pode subir no elevador e ter fé que você vai chegar no andar que você quer, que o elevador não vai despencar lá de cima para baixo. Então nós temos alguma fé. Então a questão de nós termos essa fé no que Jesus está falando, na palavra que nos foi dita, na palavra que nos foi revelada, nos foi colocada na Bíblia, que nós entendemos que seja uma instrução de Deus para nós. Então esse mistério, ele também não é só do que Jesus está falando. Nas religiões pagãs, o mistério era revelado ao iniciado, e instruído ao que estava começando, né? Ensinado pelas seitas aquele mistério ao instruído, e que não era revelado aos de fora. Então nós temos aí bastantes coisas escritas, histórias sobre seitas e doutrinas, filmes, e que há uma parte sempre oculta, mas que essa parte oculta ela é revelada aos que são seguidores, aos que estão de fora não conhecem. Então essas parábolas de Jesus, ele vai testar, na verdade, a receptividade espiritual daqueles que estão ouvindo a Jesus, ou seja, dos seus discípulos, mas eles não entenderam o que ele está falando. Então ele vai dizer para vocês esse mistério, vocês que estão iniciando, vocês que estão começando, que são iniciados, para vocês é revelado, para os outros não, mas vocês precisam entender, né? Vocês estão caminhando comigo, supostamente vocês acreditam que eu seja quem estou falando que eu sou. Então ele vai falar o seguinte, para que vendo, ele não vai, novamente, ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Bom, então, é estranho porque você tem aqui, ele quer ensinar, mas parece que algumas pessoas não vão ouvir, não vão perceber, não vão entender, não vão ver, estão olhando, mas não estão vendo, estão ouvindo, mas não estão ouvindo realmente, e essas pessoas não haja conversão no coração delas. Eu
penso que deveria ser um coração tão duro que as pessoas não querem saber de ouvir. É o que nós vemos hoje. A questão do rejeito, né? Rejeitar aquilo que Jesus ensina como o amor ao próximo, essas coisas todinhas. Bom, então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Bom, se vocês não entendem essas parábolas simples, que é a questão do semeador jogando a semente, que simbolizava na parábola a palavra de Jesus, se eles que eram discípulos de Jesus não entendiam, vocês vão entender as outras parábolas que Jesus estava ensinando para eles. E Jesus vai continuando, então vai clareando para eles o que deveria ser já claro aqui, certo? Antes deles perguntarem para Jesus: se eu estou caminhando, eu tenho que saber o que ele está falando e entender o que ele está falando. O semeador semeia a palavra. A palavra era a afirmação de que o Messias viria, e a palavra que era para os judeus, que era a Torá, e os escritos e os profetas. Aquilo que foi dado, supostamente, e nós cremos, por Deus, para que o povo pudesse perceber o caminho que eles tinham que percorrer e a atitude que eles tinham que ter. Bom, então, vai dizer o seguinte: a palavra, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Bom, Satanás aqui é o adversário, é Satã. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Vem a palavra, ouvem a palavra, uns vão vir, vão se alegrar, vem um inimigo e tira deles, os outros vão ouvir a palavra e vão receber com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, não se aprofundam e não ficam firmes naquilo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Então, ouve a palavra, se alegra com aquilo, mas eles não têm raiz. E a raiz você teria que ter ela alocada em Cristo Jesus, em Cristo, que é a palavra. É nele que você tem que se alocar, é nele que você tem que se enraizar. Então, quando você se enraiza, no caso, e você se acomoda em pessoas, em quem quer que seja, dirigentes de igrejas ou de qualquer tipo de situação, você não está enraizado em Jesus, você está no homem. E quando você está no homem, se esse homem cai, você cai junto. Você não vai ter raiz. Você só vai ter raiz se você estiver ali junto, embrenhado, hibridamente com Jesus, que é a palavra. Aí você não vai perder o seu rumo, você não vai se escandalizar. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então nós temos essa fascinação, essa preocupação de riqueza, essa questão do homem de poder, de glória, de fama, que faz com que ele não tenha a palavra nele. Ele ouve a palavra, mas os cuidados das outras coisas o arranca da palavra. Ele não quer saber de se humilhar, ele não quer saber de ser humilde, ele não quer saber de ser gracioso, misericordioso. Não, vai sufocar, e vai ser algo que vai fazer com que ele deseje mais as coisas que estão do outro lado do que aquilo que Jesus está falando aqui. Bom, o que ele fala? Muitas vezes lá no caso, lá nós sabemos: olha, você tem que amar o seu inimigo, você tem que perdoar aquele que te ofendeu, você tem que orar por aquele que fala mal de você. Mas o que ouve aqui essa palavra e não quer saber, que ele está fascinado com o mundo, com as riquezas, ele não quer saber disso, né? Ele prefere muitas vezes, além de deixar a palavra que é Jesus, ele prefere muitas vezes humilhar, desprezar, passar por cima do outro. Bom, então são esses que ouvem a palavra que é lançada no terreno ao lado do caminho, que os animais vêm e comem. A outra que é também lançada no meio dos espinhos, da rocha. Então ele está explicando para os seus discípulos: olha, isso aqui é o que acontece com as pessoas que não querem ouvir. Mas com aquele que quer ouvir,
aquela que semeada a palavra no coração que está aberto para receber aquilo que Jesus falou, que o coração que está propício o seu solo para receber a semente da palavra, essa palavra vai crescer dentro dele e ele então vai ser, no caso a semente, ela vai produzir de um grãozinho 30, de um grãozinho 60 e de um grãozinho 100 por um. Então você tem a revelação dele, você tem aqui a explicação, um mistério. Qual é o mistério? É você ter o coração aberto para que essa semente, se for lançada no seu coração, você entender, compreender, você tem que analisar também, e você então, se você pegá-la, se você aceitá-la em seu coração, ela vai então produzir os frutos que lhe é devido. Bom, mas se o seu coração é um terreno rochoso, se o seu coração é um caminho à beira do caminho, se o seu coração ele está em solo que não é fértil, a palavra não vai fazer sentido. A palavra, não se esquecer, não é a palavra aqui, a Bíblia. A palavra é Jesus. Ele é a palavra. Ele é aquele que vai fazer com que você possa duplicar, triplicar a sua vida em quê? Não é riqueza, não é isso. Não é em fama, não é em poder. Mas você pode triplicar, ou mesmo por 30, por 60, por 100, para que você seja uma pessoa que percebeu, que viu, que ouviu, que compreendeu e que você vive o que ele está falando. Então ele vem falar sobre isso. Esse mistério é Jesus. Esse segredo é Jesus. Esse secreto é Jesus. Jesus então vem para dizer, para ensinar, para falar para aqueles que ouvem, para aqueles que são terreno. Ele vai detalhar qual é a missão dele nessa terra para os discípulos. Os discípulos muitas vezes não compreendem o que é Jesus. Então eu entendo que nós hoje aqui em 2020, no meio dessa confusão toda em pandemia e tudo, nós muitas vezes não entendemos o que Jesus fala. E eu também entendo que nós, com tudo que nós temos hoje, com todas as informações e com todo tipo de acesso à Bíblia e tal, nós não entendemos. Imagina lá os discípulos que estavam caminhando com ele. Se eles ali não estavam entendendo o que estava com o próprio Jesus, ele tem que explicar, esmiuçar bem picadinho mesmo, para eles poderem engolir como uma papinha para a criança. E Paulo fala que depois que a gente não pode mais tomar o leite racional, nós temos que comer comida sólida. Então nós temos que ir aprendendo, nós temos que ir crescer nesse conhecimento e não ficar estagnado para que essa semente morra e que ela não dê fruto. Então, se você está ouvindo, se você está vendo, então você tem que aprender. Isso depende não dele, depende de você, porque ele já foi, ele já ensinou, ele já mostrou. Então não é a dependência dele. Nós não podemos pedir, não podemos orar, faz o meu coração. Não, isso é questão nossa. Nós percebermos, nós aceitarmos, nós então caminharmos naquilo que ele está falando. Aonde? Na questão do entendimento de ser um solo fértil, um solo que vai reproduzir. Jesus é interessante porque ele não força ninguém. Ele fala para as pessoas, ele cura tal, e ele dispensa as pessoas. Ele não quer que dentro do texto bíblico dos evangelhos, ele faz o que ele faz e agrega as pessoas. Não, você vai ter que ficar comigo agora aqui, você vai ter que me seguir. Não. Muitas vezes, você foi curado? Foi. Vai embora e não faça mais o que você está fazendo de errado. Você foi curado? Foi. Então você vai dizer, não vai me seguir não. Você vai dizer para a tua família o que Deus fez para você. Então ele não vem aqui chamando e buscando e querendo que você o siga, que você o... Não, ele está te mostrando. Depende somente de você entender, porque o passo não é Jesus que dá. O passo quem dá é você. O passo de chegar até ele, para você entender que ele é a palavra, para você entender que ele é realmente aquilo que ele está dizendo para os seus discípulos e para as multidões e para as autoridades do templo lá de Israel, que ele é o que ele é. E isso depende de você acreditar, de você crer. Você pode ser essa semente no meio dos espinhos, pode ser a semente no meio da rocha, pode ser a semente à beira do caminho, mas também você pode ser a semente também e receber a semente também no solo fértil, para que possa ela crescer e que ela possa germinar e dar flores, né?
Numa música que o Zé Ramalho canta, que parece aí que alguns outros cantores, eu conheço pelo Zé Ramalho, que é Sinônimos, né? E ele fala sobre a questão do mistério da fé, né? Mas não no sentido que eu estou falando aqui, desse mistério de você acreditar em algo que você não vê. Um dos escritores bíblicos dos Hebreus, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Então, o mistério da fé, o mistério de você entender, ter fé do mistério que Jesus está falando, que é a palavra. Ele é a palavra, ele é a vida, né? Ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, né? Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Então, o mistério da fé é esse, é você poder compreender, acreditar de que ele é tudo isso que ele está falando, e que nós possamos ser, então, solos férteis, que você possa buscar o seu coração, abri-lo para Jesus, buscar esse relacionamento que nos leva até Deus, que você tenha esse desejo no seu coração, e que Deus possa abençoar a sua vida, de maneira que a maior bênção que eu creio seria a revelação dele, que já é Cristo, ela explodir no seu coração e dar esse fruto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a semana que vai se iniciar. Os dias estão complicados, são maus, mas Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e que seja cheia do seu coração de alegria, e que você possa ser frutífero de 30, 60, 100. Deus abençoe, em nome de Jesus.